Hoje, o que nós vamos conversar não está no livro que nós estamos estudando. Eu estou fazendo um assunto aqui, um tema à parte, mas que vai fazer uma melhor compreensão, vamos dizer assim. Eu achei necessário incluir esse tema, porque nós falamos o tempo todo, e o livro fala isso, sobre frequência e sobre sintonia. Então, a gente sempre está falando sobre a frequência energética, a gente está falando sempre sobre vibração, sobre sintonia, porque nós nos sintonizamos com os nossos obsessores, nós sintonizamos com os espíritos, os guias, mentores, espíritos de luz, e que a gente precisa modificar a nossa frequência vibratória para daí, então, sair de uma sintonia de baixa frequência e atingirmos uma sintonia de alta frequência. O que é isso? O que é essa frequência? O que é essa sintonia? Como é que nós podemos comprovar que isso existe? Quando nós falamos que pensamento é energia, o que é isso? Que tipo de pensamento gera determinadas frequências? Como eu falo e repito sempre, assim, tudo isso tem milhares de coisas na internet. Tem um monte de informação lá, não é assim? Não estou trazendo nenhuma chave, nenhum tesouro, nenhuma novidade, mas o que eu basicamente faço? Eu vou lá buscar essas informações porque eu quero entender o que é alterar, o que é uma frequência, em primeiro lugar, o que é uma frequência de onda? O que é isso? Eu tenho curiosidade de saber o que é uma frequência. Como que eu altero uma frequência? O que é alterar a frequência? É isso. Então, eu vou lá buscar como é que se comprovou essas ondas eletromagnéticas, o que é isso? E como foi comprovado? Quem que estudou? Então, eu vou lá, vou buscar essas informações, eu faço as minhas anotações no meu caderno em relação a isso, e depois eu transformo isso numa discussão, que é o que a gente faz aqui. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Como é que eu vou começar isso aqui? Eu vou pegar esse desenho que eu tenho aqui e mostra um ser pensando, e no momento que ele pensa, ele aí está, conforme o tipo de pensamento, emitindo diversos tipos de ondas. Como nós vimos em um estudo passado, nós emitimos ondas e nós também somos transmitores e receptores, né? Como se fôssemos antena. Então, nós também vamos receber e vamos emitir as ondas. E nesse desenho aqui, então, nós temos um ser pensante, enquanto ele pensa, ele está ali emitindo essas ondas. Então, nós vejamos ali, vocês percebam que nós temos ondas que são mais alongadas, tem ondas que são mais compridas, outras são ondas curtas. Umas ondas têm uns picos, elas têm uns picos mais elevados, como se fossem cristas. Outras ali, ela tem um vale mais profundo, não é isso? Então, esses tipos de ondas, eles vão ser de acordo com os pensamentos. Conforme os pensamentos que eu estiver emitindo, eu vou emitir uma onda eletromagnética diferenciada. E é isso que a gente fala, pensamentos de baixo frequência, pensamentos de alta frequência. Conforme esses pensamentos, se eu pensar coisas negativas, coisas ruins, coisas tristes, eu vou emitir ondas de uma determinada frequência. Se forem pensamentos alegres, altruístas, outras ondas de alta frequência. Mas o que são essas ondas baixa frequência e essas ondas altas frequências? Então, é isso que a gente vai aqui meio que materializar e descobrir quem que estudou sobre isso e como que trouxe essas informações aqui para nós. Então, assim, existem vários e vários cientistas que, ao longo do tempo, eles foram fazendo estudos sobre as ondas eletromagnéticas, sobre o próprio magnetismo, sobre a eletricidade. Então, esses médicos, esses pesquisadores, ao longo desse tempo, foram nos trazendo essas informações. E, como diz a espiritualidade, tudo acontece numa sequência, e não apenas uma pessoa é responsável por trazer aquela descoberta. Um médico, um estudioso, um cientista vai estar aqui fazendo um estudo, enquanto outros também, em outros pontos do planeta, vão estar fazendo estudos para que se chegue àquela conclusão. Então, essas informações vão nos chegando no decorrer dos anos e em pontos diferenciados. Então, eu começo trazendo que, em 1865, um físico escocês chamado James Clerk Maxwell, em 1865, ele era físico, e ele elaborou um tratado sobre eletricidade e magnetismo. E ele, então, descobriu, através desse estudo que ele fez e se aprofundou, ele descobriu as ondas eletromagnéticas. Veja bem, 1865, esse físico escocês faz esse estudo
E não é um estudo empírico, ele faz esse estudo em teoria, utilizando matemática, utilizando a física. Então, James Maxwell traz esse estudo nessa teoria, publica e traz essas informações, esse conhecimento ao mundo. Daí nós vamos, anos após, em 1888, outro físico, só que aí este alemão, consegue utilizar esse estudo, elabora em teoria, ele consegue provar a existência dessas ondas eletromagnéticas. Esse físico alemão se chama Heinrich Hertz. Tanto é que nós vamos ver que as frequências das ondas eletromagnéticas são medidas em hertz. Por quê? Por causa desse físico alemão que pega esse estudo desse físico escocês, em teoria, e consegue comprovar, através de um experimento empírico, a existência das ondas eletromagnéticas. E isso nós estávamos em 1888. Bem mais à frente, já no século XX, em 1929, nós temos aí um médico que foi um psiquiatra alemão, cria, utilizando esses conhecimentos, ele cria um aparelho que é capaz de medir e de registrar as variações diferentes dessas ondas eletromagnéticas, conforme os estados mentais das pessoas. O nome deste psiquiatra alemão chama-se Hans Berger. E vocês vão saber o que é esse aparelho, porque até hoje nós utilizamos essa invenção, essa descoberta que esse psiquiatra fez, cria, que é o EEG, que nada mais é do que o eletroencefalograma. Então, Hans Berger utiliza todo o conhecimento que os seus ancestrais aí, que esses pesquisadores haviam colocado ao mundo, e cria, elabora o eletroencefalograma e registra, então, a variação das ondas das pessoas, dos seres humanos, principalmente em diversos estados mentais. Faz esse experimento e nós vamos ver aí à frente os tipos de ondas mentais que é possível de ser registrada nesse aparelho. Aqui nós estamos citando, eu venho buscar apenas alguns nomes mais, não importantes, mas mais destacados. Mas para que nós saibamos que esse tipo de descoberta, ele envolve uma multiplicidade de pesquisa, de pessoas, de interações. Tanto aqui desses pesquisadores do mundo terreno, quanto do mundo extrasensorial, quanto das pessoas, desses espíritos, dessas espiritualidades, desses cientistas também que estão lá, que estão aí fazendo a intuição e a coordenação para que essas descobertas venham à tona, certo? E aí nós damos um salto já agora para em 1980, ou seja, no século XX, um psiquiatra médico dos Estados Unidos chamado David Hawkins, que traz, depois de um longo processo de experimentação pessoal, vocês pesquisem sobre a vida desse psiquiatra, desse médico, que ele passa por uma série de eventos na sua vida e chega um determinado momento, então, que ele vai se interiorizar e desenvolve a tabela das emoções, a escala da consciência de Hawkins. Isso foi em 1980 que ele traz essa tabela, que é a tabela das emoções, que nada mais é, ele demonstra, através dessa tabela, as escalas das emoções. Ou seja, cada emoção de um ser humano emite determinadas ondas eletromagnéticas. Então, nós vamos ver essa escala em níveis de frequência, e nós vamos colocar aqui na sequência, em níveis de frequência, como que as emoções se comportam. Então, vocês vejam que nós temos aí, fazendo a evolução desse estudo, esses médicos, esses pesquisadores, que começam lá em 1865, com esse tratado da descoberta das ondas eletromagnéticas, por James Maxwell. Chegamos depois, em 1888, por esse físico alemão, chamado Heinrich Hertz, que dá o nome, inclusive, à frequência. Passamos depois, em 1929, pelo psiquiatra também alemão, que cria o eletroencefalograma, permitindo, então, que possa se registrar essa variação desses estados mentais, ou seja, as ondas alfa, beta, gama, algumas ondas que são possíveis de fazer os registros. E viemos aqui, então, para 1980, por esse médico psiquiatra estadunidense, que traz para nós, através de experimentos, a escala da consciência, onde nós vamos ali identificar a cada emoção que tipo de frequência que nós emitimos.
Vamos continuar nessa linha de raciocínio. Nós estamos aqui para entender os nossos pensamentos, as ondas eletromagnéticas que nós emitimos com os nossos pensamentos, para nós entendermos o que é frequência, para nós entendermos o que é sintonia. Como nós sintonizamos com obsessores, como nós sintonizamos com os espíritos de luz. Então, nós estamos aqui indo, vocês estão indo numa viagem, a gente está viajando todo mundo junto aqui. Vamos que no final a gente tem que chegar num lugar aqui, né? Então, nós vamos continuar aqui estudando as ondas. Então, nós já entendemos da onde que veio essa coisa da existência dessas ondas, da comprovação, etc. e tal. Vamos entender as características das ondas, que a gente precisa entender o que é frequência. Eu peguei um caderninho aqui e eu vou fazer elaborar um desenho, né? Não estamos muito preparados, devia ter uma tela digital aqui, mas não temos, mas vamos lá. Então, eu vou aqui fazer, né, um desenho, uma linha, e eu vou aqui fazer uma onda, certo? Olha, eu vou aqui fazer uma onda, certo? Isso aqui é uma onda. Ok? Então, quais as características para identificar uma onda? Essa onda aqui, isso aqui eu chamo de crista, certo? Ok? Isso aqui eu chamo de vale da onda. Este aqui, daqui até aqui, aqui até aqui, esse espaço aqui, nós vamos definir como 1 segundo. 1 segundo, ok? Perfeito. Então, o que é comprimento da onda? Comprimento da onda é quando eu consigo medir, quando eu meço, de uma crista a outra crista. Então, este espaço aqui é o comprimento da onda. Ok? Como eu posso medir também de um vale a outro vale. Aqui também é um comprimento da onda. Então, quando eu falo comprimento da onda, ondas curtas, ondas médias, ondas longas, compridas, é este o comprimento da onda. Então, eu posso ter, eu vou desenhar aqui ondas curtas. Aqui. Né? Eu vou desenhar aqui, ó. Isso aqui, né? Eu tenho aqui ondas curtas. Olha só, a distância daqui até aqui são ondas curtas. Aqui eu tenho as ondas longas. E eu posso ter aqui ondas médias. Então, esse comprimento, quando eu falo ondas longas, ondas curtas, é esse comprimento, é essa distância de uma onda para outra. Ok? E o que seria frequência? O que é essa frequência que a gente fala? Ah, porque baixou a frequência, porque elevou a frequência, porque é com a frequência que se faz a sintonia. Então, 1 Hz significa um ciclo completo dessa onda. Essa onda, ela sai daqui, ela vai até aqui, volta, vem até aqui e vem até aqui. Então, daqui até aqui, ela fez um ciclo completo. Então, ela fez 1 Hz. Então, 1 Hz é esse ciclo completo da onda. Ele sai de um ponto e vem até aqui. E esse 1 Hz é o que nós chamamos de frequência. Ou seja, quantos ciclos completos desse eu vou conseguir fazer nesse determinado tempo. Então, num segundo, eu faço um ciclo, 1 Hz. Num segundo, eu faço 3 Hz. Eu faço 4 Hz. Ou seja, quantos ciclos completos nesse espaço de tempo eu emito em pensamento, vai ser o número de hertz que vai ser essa frequência. Então, essa frequência nada mais é do que o ciclo que essa onda completa faz nesse período de tempo, certo? Então, eu acho que basicamente é isso que a gente precisa saber. O que é o hertz, o que é frequência, o comprimento da onda, a crista, o vale, eu acho que essas são as características principais que nós precisamos saber. Então, quando nós falamos, para reprisar assim, quando a gente fala o que é frequência? A frequência é quantos ciclos que sai daqui da ponta, volta e vem até aqui no meio, quantos ciclos que nós fizemos num determinado tempo X. Então, essa frequência é a nossa vibração. Então, quando eu estou fazendo, e é isso que Hawkins vem trazer nessa tabela, ele vem dizer assim, quando você tem um sentimento, uma emoção X, você vai emitir tantos ciclos, ou seja, tantas frequências, num segundo, e isso é o mesmo que eu dizer, você está vibrando, isso é vibração. Então, essa sintonia, quando nós estamos falando em sintonia, nada mais é do que as minhas ondas mentais vão estar na mesma frequência
das suas ondas mentais. Ou seja, eu vou estar emitindo ondas médias, ondas curtas, eu vou estar emitindo 20, 30, 40 ondas nessa frequência. E você também vai estar emitindo na mesma frequência. Então, nós vamos estar como se fosse navegando no mesmo mar. Nós estamos pegando a nossa prancha de surf e estamos entrando no mar, estamos pegando a mesma onda e estamos juntos fazendo o nosso surf, surfando nessa mesma onda. Isso é frequência, isso é sintonia. E vamos aqui agora para a tabela. Deixa eu pegar aqui a tabela. Olha só, então veja bem, as ondas cerebrais e estados mentais correlatos. Então, Hans Berger faz o quê? Ele cria o EEG, que é o eletroencefalograma, ele consegue colocar os sensores na cabeça de um paciente, e a partir dali, ele consegue registrar os impulsos nervosos que são gerados pelos neurônios nos nossos cérebros, e consegue registrar, e aqui está a tabela, que ele registra as frequências denominando quais são as ondas, e registra essas frequências que nós falamos lá, as frequências que foram descobertas por Hertz, e ele associa aos estados mentais. Então, e ainda já traz ali esse desenho com a aparência das ondas. Então, nós vamos lá. Olha só. Quando nós estamos em sono, em relaxamento profundo, em processos de cura, a nossa frequência, as nossas ondas cerebrais, elas vão emitir de 0 a 4 Hz, que são as ondas delta, correto? Então, vocês vejam o desenho que sai lá no eletroencefalograma. Aí você vê aí, ó, num ciclo completo de uma onda, né, de 1 segundo, ele emite 4 Hz. Ou seja, são 4 ciclos completos de onda num segundo. São ondas mais alongadas, ondas compridas. Quando vamos para um sono onde já nós estamos sonhando, nós estamos no momento de criatividade ou de intuição, as ondas θ se manifestam e vão de 4 a 8 Hz. Olha o desenho da onda como que é. Já são ondas mais médias. Vamos para as ondas alfas, de relaxamento, de calma, pensamento abstrato, estimulação do sistema imune. As ondas alfa. Eu estou em estado alfa. Eu já estou emitindo de 8 a 12 Hz. E olha o desenho da onda correlata das ondas alfa. E aí, assim, vamos na sequência. Visualização, aumento da memória, movimento do corpo. 12 a 15 Hz são as ondas beta baixa. Tem as ondas beta média e as ondas beta alta. Então, veja no momento em que nós estamos de agitação, de ansiedade, são ondas, frequências emitidas acima de 20 Hz. E olhe só a aparência da onda, são ondas curtíssimas. A distância de uma crista da onda para outra crista é mínima. Então, este é o aparelho que foi descoberto aí por Berg, que traz esse desenho, registra essas ondas de acordo com os estados mentais. E aí, agora sim, nós podemos ir para a escala de consciência de Hawkins, que eu vou projetar aqui para nós. Veja bem, olha só. Então, ele traz aqui momentos em que nós estamos, por exemplo, em pensamentos ou sentimentos, que ele fala aí das emoções. Momentos em que nós estamos sentindo vergonha, nos momentos em que nós estamos sentindo culpa, apatia, tristeza mesmo, ou seja, em processos de contração. Nós estamos aí emitindo ondas eletromagnéticas que vão de 20 Hz até 150 Hz, que eu fui até ali a raiva, certo? Então, são ondas, o quê? De baixa frequência. Nós estamos emitindo 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 75 Hz. São poucos ciclos que nós estamos fazendo no momento de contração. Agora, vamos lá, voltamos aqui para a escala. Já quando eu estou com sentimentos ou pensamentos de orgulho, de coragem, de disposição, de aceitação, de razão, vocês percebam o volume de emissão de Hertz nessas emoções, pensamentos de expansão. Nós já estamos aí, chegamos até 600, 700, 1000 Hertz. Vejam, voltando aqui para mim, 1000 Hertz de uma consciência maior, de uma iluminação. São 1000 frequências, são 1000 cristas em 1 segundo que eu emito nos momentos em que eu estou em alegria e paz. E eu quero ir aqui numa outra forma de ver a escala também das emoções de Hawkins,
e eu projeto aqui para nós vermos juntos, tá? Então, vocês vejam bem, na primeira coluna, nós temos ali quais são as emoções, quais são os sentimentos, que ele chama de níveis de consciência. Então, parecido com o quadro anterior, mas veja ali, aqui ele está um pouquinho mais completo, porque ele fala aqui, ó, eu tenho na primeira coluna o meu nível de consciência, ou seja, qual é a emoção que eu estou, na segunda, qual é a frequência que eu emito quando eu estou com essa emoção. Depois, na terceira, se é de contração, essa onda, se ela é de contração ou se ela é de expansão. Então, a seta para baixo, ela é de contração, e a seta para cima, ela é de expansão. Qual é a emoção que nós sentimos, né? Quando nós estamos com aquele nível de consciência, a visão de vida, a visão de Deus e o processo. Então, o que eu quero chegar aqui nesse ponto? Vamos continuar acompanhando. Quando eu estou com vergonha, nós já vimos, eu estou lá emitindo uma frequência de 20 Hz por segundo, né? São 20 ciclinhos que eu emito. Muito baixa essa frequência, não é isso? Então, a minha emoção ali é de humilhação. Então, realmente, eu tenho um sentimento de vergonha, eu me sinto humilhado, eu me sinto miserável, a visão de Deus é de desprezador. Vamos para a culpa. Qual é a emoção? Uma ofensa, visão de vida, infortúnio, negativa a visão de Deus. Eu tenho aqui, é assim, é como que eu tenho a visão de Deus. Então, quando eu estou sentindo, quando eu estou me sentindo culpado, a visão que eu tenho da minha vida é que é uma vida de infortúnio, uma vida miserável. E eu tenho a visão de Deus como se Deus fosse esse ser vingativo, certo? Quando eu estou com medo, vamos lá para o medo. Quando eu estou com medo, a minha visão de vida, para mim, a visão de vida é que a vida é assustadora. E a visão que eu tenho de Deus é que Deus é um Deus punitivo, certo? Então, e agora eu quero ir já lá para cima, para não ficar muito alongado isso. Agora eu quero que nós vamos lá para alegria. Quando eu estou emitindo pensamentos de alegria, eu estou com uma visão de vida completa, plena, e eu tenho uma visão de Deus de unidade. Deus está comigo, Deus está dentro de mim, eu estou dentro de Deus. Desce ali para o amor. Quando eu estou com um sentimento de amor, eu tenho uma visão de Deus como um Deus amoroso. E eu tenho uma visão de vida como uma vida do bem, uma vida benigna. E a última reflexão que eu faço em relação aqui é que, primeiro vem o amor com uma frequência de 500 Hz, para daí só então eu conseguir atingir o estado de alegria. E essa escala, para mim, traz uma verdade em relação a isso. Não há como se ter alegria, não há como se ter paz sem antes você ter amor. Você só vai atingir níveis de alegria autêntica, alegria genuína, após você conseguir atingir a frequência do amor. Você só vai conseguir ter paz, plenitude, se você atingir antes as ondas da alegria e se você atingir antes as ondas do amor. E isso aqui eu trago de uma forma comprovada, porque ele conseguiu estabelecer nessa escala quais são as frequências que você emite quando você está sentindo amor. Quando você está sentindo amor, você está emitindo 500 Hz de frequência. Mas quando você está alegre, genuinamente, você está com 540. Quando você está em paz, quando você atinge essa felicidade indescritível, quando você se vê como um ser perfeito, eu sou. A tua visão de Deus é de onipresença. Então, você atinge, para atingir a paz e a alegria, você precisa atingir o amor. E assim você vai nessa escala de emoção fantástica para nós podermos atingir e entender essas ondas. E eu preciso ainda falar sobre como nós podemos fazer a alteração das frequências das nossas ondas. E existe um estudo que foi feito, mas eu vou deixar para o próximo estudo como nós podemos alterar essas frequências. Existe uma forma, um jeito em que nós estamos lá, porque nós estamos vibrando em 20, em 40, em 60, e nós podemos alterar essa frequência. Como que a gente faz para alterar essa frequência? Isso é possível? Sim, isso é possível. Como que eu faço para pensar diferente? Porque eu tenho uma forma de pensar. Joe Dispenza fala isso. Nós, todos os dias, emitimos 60, 70 mil pensamentos. E se você olhar, os mesmos pensamentos que eu tive ontem, eu vou ter hoje e eu vou ter amanhã. Então, existe uma forma, isso cria um vínculo, as sinapses dos meus neurônios, elas vão estar acostumados a sempre fazer aquele caminho, porque eu sempre penso daquele jeito. Então, eu já crio um caminho neural e eu vou estar sempre pensando daquela forma, eu vou estar sempre emitindo
aquelas mesmas frequências, aqueles mesmos pensamentos. Então, para que eu possa criar outras conexões neurais, para que eu possa criar outros caminhos, para que o meu cérebro possa pensar de um jeito diferente, como que eu faço? E aí vem, que nós vamos ver no próximo, Gabriel Palacios, que fala sobre como alterar a sua frequência. Com essa disciplina que nós possamos aí abrir outros caminhos para que a gente possa pensar de uma forma diferente, fazer pensamentos novos, fazer caminhos no nosso cérebro de diferentes frequências para podermos subir aí nessa escala de Hawkins e a gente poder estar aí vibrando paz, amor, alegria, compreensão, enfim. Deixamos para o próximo, então.